Oi turma, tudo bem? Então vamos dar prosseguimento à nossa última aula, né, de domínios morfoclimáticos, né, dos nossos biomas. Nossa primeira aula foi os biomas do mundo, nós já tivemos biomas brasileiros e agora a gente vai terminar a aula falando do que? Causa e destruição dos biomas. Durante as aulas a gente foi falando algumas deles, mas o que realmente, os principais que causa a destruição desses principais biomas. E nós vamos falar também da chamada unidade de conservação. Para que elas servem? Tá? Por que elas foram criadas? Quais são elas? Como elas são divididas? Tá? Então vamos lá. Né, as principais causas de destruição dos biomas é o que? O desmatamento, né, principalmente nas florestas tropicais, nas florestas equatoriais, né? O desmatamento está cada vez maior aí, né? A gente tem, por causa desse desmatamento aí, a gente tem o que? A extração de madeira. Muito desse desmatamento é para o quê? Para pecuária e agricultura, tá? A extração de madeira, né? Um exemplo, né? Na Mata Atlântica, na Mata Araucária, até mesmo na Amazônia, né? Há muita a extração de madeira ilegal. Existe na extração de madeira legal e tem a ilegal. Então tem muita extração de madeira ilegal, né? Onde muitos madeireiros adentram, né, por dentro da floresta e vão retirando, né, de modo errado o que? As madeiras de lei, né? São as madeiras de quê? Que dão muito dinheiro. Então elas cortam, né? E causa o quê? O desmatamento. Porque quando a madeira, né, a extração da madeira ela é legalizada, né, as madeireiras, elas têm, né, todo um aparato, né, elas fazem um reflorestamento, elas sabem a época certa de cortar, né, tem toda uma fiscalização, né, do IBAMA, até dos órgãos, né, e elas têm o que? Permissão para fazer isso, tá? Então a gente vê aí a causa, né, do desmatamento e a extração, né, ilegal das madeiras, o que acaba, né? Assim, um devassamento muito grande para o bioma. Uma outra coisa também é a questão do que? Da agropecuária, né? Muitos causadores, né, dessa destruição aí, principalmente o gado, que ele vai pisando, né? Um exemplo dos pampas gaúchos, né? Onde tem muito a questão da criação do gado, eles vão pisando e acontece, a gente vai ver para frente, a chamada desertificação, né? Então isso também acaba muito com os biomas, né? Muitos biomas são destruídos para que tenham o quê? A agricultura pecuária, né? No caso, o que está acontecendo no Brasil, a chamada fronteira agrícola para o norte do Brasil, está tendo um desmatamento muito grande da Amazônia, tá? Mineração também, gente, é um outro impacto ambiental muito grave, porque muito dessa mineração, né, porque existe dois tipos de mineração, né, essa subterrânea e a céu aberto, utiliza-se o que? O chamado mercúrio, que ele contamina o que? Rios, lagos, né, e isso acaba com a fauna e com a flora desses lugares aquáticos, né, além de contaminar também o ser humano, né. Então, muito dessas da mineração fazem o que? Buracos imensos, igual nessa foto que está aí, e assim, é irreversível você voltar ao que era antes, porque a gente vê aí, primeiro acaba com a vegetação e outra, o lençol freático, ele é afetado, tá? Vamos continuar. As chamadas, né, as hidrelétricas. As hidrelétricas, elas também o que? Acabam com o bioma. Por quê? Para você fazer uma hidrelétrica, você tem que desviar o curso de um leito de um rio, né? Você tem que acabar com a flora e com a fauna de uma determinada região, igual a gente pode estar vendo aí, né? Boa parte ali a gente pode ver que
tinha uma vegetação ali, né? E muitos animais tiveram que ser levados para outros lugares, né? Então, assim, é muito complicado, né? A hidrelétrica, ela inunda toda uma região, tá? Queimadas também, né? Muitos agricultores utilizam a queimada para fazer, né, a sua capina, então isso acaba completamente também com os biomas, né? Tem a chamada urbanização, aconteceu muito aqui na Mata Atlântica, na Mata da Araucária, né? O ser humano vamos devastar aquilo ali para a gente criar o quê? A nossa casa, né? Então boa parte hoje da Mata Atlântica ela não existe, né? Porque primeiro foi a exploração do pau-brasil, depois para a plantação da cana, aí teve o gado, as cidades foram, né? As vilas, depois das cidades, veio a industrialização e a Mata Atlântica ela praticamente quase se foi, né? A Mata da Araucária também, né? Os imigrantes chegaram e vamos cortar porque é uma madeira boa, dá para utilizar fazendo móvel, fazendo casa, aquela coisa toda. Então, a Mata da Araucária também, ela se acabou por causa da questão da urbanização, né? Tráfico de animais, que é muito normal, gente, isso acontece principalmente no norte do Brasil. A gente vê muito em jornal, a gente vê na televisão, o tráfico desses animais para ir para o exterior, porque são animais exóticos. Muitos animais, né, ficam em extinção por causa disso. E a gente pode ver que os animais eles ficam enjaulados, muitos deles morrem durante o caminho. Então, isso também acaba completamente com o bioma, além também de tráfico, tá, da flora, né? Muitas plantas são traficadas para fora. Eu não coloquei aqui, eu só coloquei de animais, mas plantas também, né, vão para fora para fazer remédio e outras coisas. Poluição, né? Eu falei da poluição da questão do mercúrio, né? Na mineração, mas tem também a poluição, né, que a gente das indústrias, o esgoto a céu aberto das cidades. Então isso também o que acaba com os biomas. A desertificação, como eu já tinha falado para vocês, que está cada vez muito grande nos pampas gaúchos, né, por causa das pisadas dos animais. O assoreamento dos rios também é um impacto muito grande, cada vez maior. Tá? A industrialização a gente também já falou, principalmente na parte da Mata Atlântica, né, que as indústrias poluem os rios, poluem os mares, os lagos, polui o ar, né, além de ter que desmatar uma parte para construir as indústrias, tá? E a perda da biodiversidade como um todo, né? No céu, na terra e no mar, né? Então, muitos desses animais aí, como eu coloquei, o panda, o mico-leão dourado, a arara azul, né? São animais da nossa fauna brasileira, né? Que andaram em extinção, quase desapareceram. Se não foram assim, iniciativas particulares, algumas ONGs, esses tipos de animais iriam realmente acabar da face do planeta, né? Então, assim, a gente tem que estar muito como fala? Muito atento com isso, né? O panda, né, ele é asiático, existe a questão de reprodução em cativeiro, né? Esses animais, né? A onça pintada aqui no Brasil também. Então, assim, a gente tem que ficar atento com essa perda de biodiversidade
né, que a gente tem. Senão, daqui a alguns anos a gente vai ver só por foto, documentário, né? Então, assim, a gente não vai poder ver ao vivo, tá? Aí agora a gente vai ver o que? A chamada unidade de conservação, chamada UCs. O que são essas unidades de conservação? Elas são áreas naturais criadas e protegidas pelo poder público, municipal, estadual e federal. Então são todas as áreas, tá? Qual que é a finalidade dela, tá? Destinada à preservação, olha só, e à manutenção da diversidade biológica. Então toda aquela biodiversidade que a gente viu anteriormente, ela tem como obrigação que a preservar e fazer a manutenção, tá? Criadas a partir de uma lei federal de 2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Então foi criado esse Sistema Nacional, tá? Esse Sistema Nacional ele é responsável pela essa preservação e manutenção do quê? De todos os biomas brasileiros, tá? Então vamos lá. Então essas unidades de conservação, ela existe em dois formatos. Primeiro, unidade de proteção integral, tá? Qual que é o objetivo dela? Uso direto dos recursos naturais, visitas, atividades educacionais, científicas, recreativas, chamado ecoturismo, tá? E a extração e comercialização de recursos naturais, elas são proibidas. Então, a unidade de proteção, olha só, a proteção integral são o quê? São os parques, alguns parques, né, que você pode visitar, tá? Mas ele fala lá, extração e comercialização de recursos naturais, elas são o quê? Proibidas. O uso indireto dos recursos naturais somente para pesquisa e com autorização, tá? Então vamos lá. É uma unidade de proteção integral, é o nosso parque de Itatiaia aqui, né? Que foi o primeiro parque a ser criado no Brasil. Então ali, né, você pode visitar, você pode fazer várias coisas, mas você não pode arrancar uma planta e levar para casa, porque é proibido, tá? E a unidade de uso sustentável, permitindo o uso direto de recursos, extração e comercialização, e deve ser realizado de maneira sustentável. Então essas unidades de uso sustentável, elas são autorizadas por esse Sistema Nacional de Unidades de Conservação, e você pode utilizar, tá? Extraindo qualquer coisa, tá? Desse bioma, mas o que? Você vai o que? De maneira correta. Vou dar um exemplo para você. A extração do látex na floresta amazônica, lá pelos seringueiros. Eles fazem aquilo de uso que é sustentável da maneira correta, ok? Então vamos lá. As unidades de conservação, né? O que é de proteção integral? A estação ecológica, monumento natural, os parques nacional, estadual e municipal, refúgio da vida silvestre e reserva biológica. Então você pode visitar isso tudo aí, mas você não pode tirar nada de lá de dentro, tá? O uso sustentável, floresta nacional, estadual e municipal. Reserva extrativista, reserva de desenvolvimento sustentável, reserva de fauna, área de proteção ambiental, área de relevante interesse ecológico e RPPN. Então, tá? Então, você só pode visitar e o outro você pode usar de forma sustentável, tá? Mas com autorização. Tá? A gente vai mostrar aqui um mapa onde está essas unidades de conservação no Brasil todo. Então, nesse primeiro mapa aqui, a gente vê o que? O de proteção integral espalhada pelo pelo Brasil, né? Então a gente vê os principais parques nacionais, as reservas biológicas e reservas extrativistas, tá? E no outro aqui, né? As florestas nacionais, a área de proteção ambiental, as estações ecológicas, a área de relevante interesse ecológico. Então a gente vê
cada uma delas, elas estão o quê? Divididas, ok? Então, a nossa aula fica por aqui, tá? Vamos lá. Não quer voltar. Agora foi. Ok? Então, tchau pra vocês e bons estudos.